Olá! Um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Vamos, em nosso estudo hoje, considerar os ensinamentos do capítulo 21 de 1 Samuel, com o tema Quando a fé vacila. Cada pessoa passa por altos e baixos na vida. Às vezes nos sentimos fortes e corajosos, e outras vezes, sem até entendermos, sentimos fraqueza, desânimo e medo. O que está por trás disto? O que devemos entender em ambas as circunstâncias? Por que a fé está relacionada com tudo que acontece em nossas vidas? Como as experiências de Davi nos mostram isso? Depois da grande vitória sobre o gigante Golias, agora vamos ver Davi fugindo de Saul, mentindo e buscando ajuda dos inimigos. Como assim? 1 Samuel 21 foca na fuga de Davi da perseguição de Saul e nas consequências de suas escolhas, incluindo sua interação com o sacerdote Aimeleque. A fuga de Davi marca o início de um período difícil em sua vida, onde ele vive sob constante ameaça e insegurança. Essa experiência molda seu caráter, ensinando-lhe sobre a importância da fé e da dependência de Deus. Mesmo em meio a desafios, Davi deve confiar na providência divina e lembrar que Deus está sempre presente em sua jornada. Esta é a introdução e você está convidado a acompanhar os detalhes que este capítulo apresenta para nós. Aproveita, deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe este estudo, esta reflexão, e se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Vamos aos textos. Primeiro verso fala sobre Nobe. Após a destruição de Siló, o santuário foi deslocado para Nobe, situado a norte de Jerusalém. Porém, a Arca da Aliança permanecia ainda na casa de Abinadab em Kiriat Jearim. Mais tarde, Davi transportou a Arca para Jerusalém. Uma vez que a Arca não se encontrava no tabernáculo, na época, os cultos provavelmente eram realizados assim como nos dias de Cristo. Quando o lugar santíssimo estava vazio, a arca foi provavelmente escondida antes do exílio babilônico. Aimeleque é irmão de Aías e bisneto do sacerdote Eli. Verso 2, Davi disse: "O rei me ordenou." Davi não está dizendo a verdade, e isto resultará em tragédia. A fraqueza humana aqui manifesta nesta atitude de Davi. O fato de a Bíblia não condenar a duplicidade de Davi não deve ser usado como justificativa para o ato. As Escrituras exigem que se fale a verdade sempre. Portanto, Davi falhou aqui com a verdade. Davi removeu as suspeitas do sacerdote usando um subterfúgio que ele deve ter lamentado até o fim de sua vida. A conduta de Davi foi indigna, embora no coração ele se estivesse escondendo em Deus. Não devemos julgar pelas aparências, mas com profundo discernimento. Em todos os santos de Deus
há uma extensa medida de humanidade. O versículo 4 descreve sobre o pão sagrado. Davi, seus homens estavam com fome, e 12 pães eram consagrados no santuário, eram trocados a cada sábado. Os pães velhos eram comidos pelos sacerdotes no santuário. Com base nesta passagem, Jesus fundamentou seu argumento de que salvar vidas é mais importante que a lei cerimonial. No versículo 7, fala de Doeg, o edomita. Este era um servo de Davi, porém era mercenário. Como já vimos anteriormente, estrangeiros que eram pagos para servir ao rei. Esta breve menção a Doeg, que servia como informante de Saul, é importante para o resto da história. Versículo 10 fala de Aquis, chamado de Abimeleque no título de Salmo 34, um nome filisteu. Por ser foragido, Davi não encontraria auxílio em Israel. Era muito comum que os foragidos de uma nação recebessem abrigo em terras inimigas. Até hoje tem políticos que, quando têm alguma dificuldade no seu país, eles pedem asilo em outro país, né? O verso 12 descreve: teve muito medo. Há períodos de grande tentação e provação para toda pessoa. Quando os inimigos são exaltados e os amigos humilhados, quando não importando o caminho escolhido, é impossível encontrar o conselho e auxílio necessários. Nessa situação, é bom relembrar o relato da fuga de Davi, de seu contato com Aimeleque e Doeg em Nob, da fuga para os inimigos de Israel em Gate, e em seguida ler seu inspirado cântico de gratidão no Salmo 34, que Davi escreveu nesta época de sua vida. Portanto, o exílio fala de expatriação forçada ou livre, isolamento social, uma solidão. Davi passaria por momentos extremamente difíceis. Agora, o livro Patriarcas e Profetas, ampliando mais o nosso entendimento. O filho do rei voltou a Gibeá, e Davi apressou-se a chegar em Nob, cidade poucos quilômetros distante, e também pertencente à tribo de Benjamim. O tabernáculo tinha sido levado de Siló a este lugar, e ali ministrava Aimeleque, sumo sacerdote. Davi não sabia para onde fugir em busca de refúgio, a não ser para o servo de Deus. O sacerdote olhou para ele com espanto, ao chegar à pressa e aparentemente só, com o rosto assinalado pela ansiedade e tristeza. Indagou o que o levava ali. O moço estava com receio constante de ser descoberto, e em sua perplexidade recorreu ao engano. Davi disse ao sacerdote que fora enviado pelo rei com uma incumbência secreta, a qual exigia máxima diligência. Nisto manifestou falta de fé em Deus, e seu pecado resultou em ocasionar a morte do sumo sacerdote. Tivesse declarado plenamente os fatos, e teria Aimeleque sabido o que fazer para lhe preservar a vida. Deus exige que a veracidade distinga seu povo, mesmo no maior perigo. Davi pediu ao sacerdote 5 pães. Nada havia senão pão consagrado em poder do homem de Deus. Mas Davi conseguiu remover os seus escrúpulos e obter os pães para matar a fome.
Um novo perigo apresentava-se agora. Doeg, o principal dos pastores de Saul, que professara a fé dos hebreus, estava agora a pagar seus votos no lugar do culto. À vista deste homem, Davi resolveu arranjar à pressa outro lugar de refúgio e obter alguma arma com que defender-se, caso se tornasse necessária a defesa. Pediu a Aimeleque uma espada, e foi-lhe dito não ter ele nenhuma a não ser a de Golias, a qual fora guardada como uma relíquia no tabernáculo. Davi respondeu: não há outra semelhante? Dá-ma. Sua coragem reviveu quando tomou a espada que uma ocasião usara para destruir o campeão dos filisteus. Davi fugiu para Aquis, rei de Gate, pois achava que havia mais segurança no meio dos inimigos de seu povo do que nos domínios de Saul. Mas referiu-se a Aquis que Davi era o homem que matara o campeão filisteu anos antes, e agora aquele que procurara refúgio entre os adversários de Israel achou-se em grande perigo. Fingindo, porém, loucura, enganou seus inimigos e assim escapou. O primeiro erro de Davi foi sua falta de confiança em Deus, em Nobe, e o segundo, seu engano diante de Aquis. Davi havia ostentado nobres traços de caráter, e seu valor moral conquistara-lhe favor entre o povo, mas quando lhe sobreveio a provação, sua fé se abalou e apareceu a fraqueza humana. Então, por isso que o título do nosso estudo hoje, Quando a Fé Vacila, está exatamente relacionado a esta atitude de Davi. Sua fé vacilou, abalou-se, e veio então agora a sua fraqueza. Davi via em cada homem um espião e um traidor. Em uma difícil emergência, Davi olhara a Deus com os olhos perseverantes da fé e vencera o gigante filisteu. Acreditava em Deus e avançou em seu nome. Mas, ao ser perseguido, a perplexidade e angústia quase lhe esconderam da vista o Pai Celestial. Contudo, esta experiência estava servindo para ensinar sabedoria a Davi, pois levava-o a compenetrar-se de sua fraqueza e da necessidade de constante dependência de Deus. Olha a lição para Davi e para nós. Percebem? Oh, quão preciosa é a doce influência do Espírito de Deus, vindo ela às almas deprimidas e desesperançadas, encorajando os desfalecidos, fortalecendo os fracos e comunicando coragem e auxílio aos provados servos do Senhor. Oh, que Deus é nosso Deus, o qual trata mansamente com os que erram e manifesta sua paciência e ternura na adversidade e quando somos vencidos por alguma grande tristeza. Todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Quando sombras rodeiam a alma, quando precisamos de luz e guia, devemos olhar para cima, há luz além das trevas. Davi não devia ter perdido a confiança em Deus por um momento sequer. Tinha motivos para confiar nele, era o ungido do Senhor, e em meio de perigo havia sido protegido pelos anjos de Deus, fora armado de coragem para fazer coisas maravilhosas, e se tão somente afastasse seu espírito da situação angustiosa em que se achava colocado, e tivesse a lembrança do poder
e da majestade de Deus, teria estado em paz, mesmo em meio das sombras da morte. Podia com confiança ter repetido a promessa do Senhor: as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, como está em Isaías 54, verso 10. Este texto está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 655. Ele deixa claro para nós a situação, a fragilidade, o contexto deste momento difícil da vida de Davi. Agora eu convido você para que juntos apliquemos os ensinos deste capítulo para as nossas vidas. Aquele que matou o gigante Golias, tendo que fingir-se de louco, como reagiu Aques? Aques olhou para ele e disse àqueles líderes: não estão vendo que ele está louco? Por que o deixaram entrar? Já tenho loucos suficientes aqui e vocês me trazem mais um? Tirem-no daqui. O que podemos aprender de tudo isso? Veja estes dois parágrafos apresentados por William MacDonald. Primeiro, até mesmo os grandes homens têm pontos fracos. Davi não foi exceção. Este capítulo triste registra as mentiras do fugitivo junto ao tabernáculo em Nod e sua loucura fingida perante os filisteus. Segundo, em meio a essa provação, porém, Davi aprendeu lições importantes. Antes de passar ao capítulo seguinte de 1 Samuel, você está convidado a ler o Salmo 34, que foi escrito nesta época e que nos permite entender melhor certos aspectos do caráter de Davi. Graças à sua resiliência admirável, mesmo quando errava, Davi crescia no conhecimento de Deus. Precisamos aprender a extrair lições de nossas loucuras, pois a maior e pior das loucuras é não aprender nada com nossos erros. Martin Luther King alertou: temos de aprender a viver todos como irmãos, ou morreremos todos como loucos. Forte, né? Davi, assim como o profeta Elias, diante da ameaça de Jezabel, após viver uma experiência extraordinária com Deus, revelou a fraqueza, decresceu sua confiança em Deus, foi ao fundo do poço, submergiu em comiserações miseráveis. Quando seguimos por tal caminho, a angústia e o pavor tomam conta do coração. A vida perde o sentido. Confiar em Deus parece pior que deixar de confiar nele. O desespero passa a controlar nossas decisões. Todavia, amados, Deus não abandona seus filhos nas mazelas deste mundo corrompido e dessa sociedade destrutiva. Creiamos nisso de todo o nosso coração. Se você, amigo ouvinte da Palavra de Deus, se você está passando pelo vale da sombra da morte, se você está passando por terrível angústia e pesar, considere os ensinos deste capítulo, reflita nesta experiência de Davi e nessas promessas de Deus. Charles Spurgeon disse assim: minha fé não está afirmada no que sou, nem no que deve ser, do que devo ser, nem no que sinto, nem no que sei, mas no que Cristo é, no que Ele fez e no que Ele está fazendo por mim. Olha que lindo! E agora, momento final de nossa reflexão.
Davi se tornou um fugitivo, vivendo em constante medo e insegurança. Essa experiência molda o caráter de Davi, ensinando-lhe sobre a dependência de Deus e a importância da fé em tempos de adversidade. Por fim, as consequências da fuga de Davi ressaltam a importância da fé e da confiança em Deus em momentos de crise. Mesmo quando Davi se encontra em situações difíceis, ele deve lembrar que Deus está com ele e que sua proteção e provisão são essenciais. Ao refletirmos sobre as consequências da fuga de Davi, somos desafiados a considerar como respondemos às dificuldades em nossas próprias vidas. Estamos dispostos a confiar em Deus e a agir com integridade, mesmo quando enfrentamos desafios? Ao refletirmos sobre as consequências desta fuga de Davi, somos desafiados a considerar como respondemos às dificuldades em nossas próprias vidas. Então, diante disso, vigiemos e oremos. Amém? Que capítulo especial, muito solene, muito importante, não é mesmo? Olha o pensamento para levarmos nesse dia. Até mesmo os grandes homens têm pontos fracos e Davi não foi exceção. Outra verdade prática. Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e a formação de nosso caráter segundo o modelo que é Cristo. Amém. Quando a fé vacila. Que capítulo, que tema muito realmente oportuno a nós que vivemos no presente tempo. Tempos difíceis estamos vivendo e piores ainda virão. Sabemos que o mundo vai de mal a pior. Muitas vezes queremos fugir dos problemas, das dificuldades, das provações, como Davi fugiu. E nos esquecemos que temos um Deus que é todo-poderoso, que prometeu estar conosco cada momento. Amados, que possamos refletir como está a nossa fé. Que este estudo, esta reflexão, esta experiência de Davi possa nos ensinar que precisamos depender totalmente de Deus. Senão, estaremos perdidos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo dom da vida, pelo teu maravilhoso amor e cuidado, por tuas promessas, Senhor, maravilhosas para nós. Queremos te pedir, Senhor, que nos ajude em nossas angústias, em nossas aflições, que nós possamos aprender, Senhor, que somos fracos e dependemos de Ti. Ajude-nos, Senhor, a buscarmos sempre pelo Teu auxílio e refúgio em cada momento de nossas vidas. E que quando tudo estiver tranquilo, quando tudo está bem, que não nos esqueçamos que assim também precisamos depender de Ti. Queira, Senhor, fortalecer a nossa fé cada dia mais. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui, tenham todos um ótimo dia. Não esqueça, compartilhe, convide alguém para conhecer a jornada bíblica Despertar com Deus. E vamos seguir em frente, capítulo a capítulo, aprendendo com o nosso Deus. Um grande abraço, tchau, tchau.